Querido irmão, querida irmã, paz e bem, é na alegria do Espírito Santo que mais uma vez nos encontramos aqui no canal Pedro Rondinelli para a reflexão do Santo Evangelho. Hoje me encontro aqui na Serra do Mingu, aqui em Braz Santo, Ceará, no alto da serra, para meditar a Santa Palavra com todos os irmãos que estão em sintonia através do canal. Hoje a igreja nos fala através de São Mateus. Mateus capítulo 20, versículo do 20 ao 28. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Nisso aproximaram-se a mãe dos filhos de Zebedeu com os seus filhos e prostrou-se diante de Jesus para lhe fazer uma súplica. Perguntou-lhes ele: que queres? Ela respondeu: ordena que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu devo beber? Sim, disseram-lhe. De fato, bebereis o cálice. Quanto, porém, a sentar-vos à minha direita ou à minha esquerda, isto não depende de mim o conceder. Esses lugares cabem àqueles aos quais meu Pai os reservou. Os 10 outros que haviam ouvido tudo indignaram-se contra os 2 irmãos. Jesus, porém, os chamou e lhes disse: sabeis que os chefes das nações as subjugam e que os grandes a governam com autoridade. Não seja assim entre vós. Todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós, se faça vosso servo. E o que quiser tornar-se entre vós o primeiro, se faça vosso escravo. Assim como o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por uma multidão. Meus irmãos e minhas irmãs, estas são palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, conduzam à vida eterna. Amém. Bom, queridos irmãos e irmãs, aqui nós conhecemos muito bem essa passagem em que a mãe vem interceder diante de Jesus, pedindo que no reino dele, um filho se sente à direita e o outro à esquerda, lá diante do trono, onde Jesus vai sentar. E aí Jesus diz: ó, mulher, não sabe o que pedes. Aí o Senhor faz uma pergunta: podeis vós beber o cálice que eu vou beber? E eles respondem: sim, podemos. E o Senhor vai e diz: de fato bebereis. E esse cálice que o Senhor está falando é o cálice da via cruz, da dor, do sofrimento, o qual o Senhor estava caminhando para assumir, que era a cruz. Jesus, em um certo momento, quando as pessoas querem seguir, ele vai e diz: olha, a raposa tem tocas, as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Queres me seguir mesmo assim? Em outra passagem o Senhor diz: vinde a mim vós todos, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a vida vai perder, mas quem quiser perder por mim vai encontrar a verdadeira vida. E aqui esse cálice que o Senhor fala que eles irão beber é esse cálice também do mesmo sofrimento do qual Cristo passou. Nós sabemos que quando Cristo ele foi morto na cruz, surgiu uma grande perseguição, ainda mais aos seus discípulos, aonde Estevão, o primeiro mártir, foi apredejado, São Paulo decapitado, Pedro crucificado e aí por diante. Os seguidores do Cristo passaram a ser perseguidos pelas autoridades romanas. Então esse cálice qual o Senhor falou, realmente eles deveriam passar e passaram por esse cálice. Quanto a sentar à minha direita ou à minha esquerda, Jesus diz, isso não depende de mim, mas meu Pai já os reservou esse lugar a outras pessoas. E aí, diante daquela mãe que intercede pelos filhos nesse sentido, começa uma discussão entre os discípulos, porque eles começam a não achar bom a atitude daqueles 2 querer sentar um ao lado, o direito ou ao esquerdo. E aí o Senhor percebe e os chama e diz: olha, sabeis que os chefes das nações as governam com autoridade, e aí tem um que é maior, outro que é menor,
mas entre vós não seja assim. Quem quiser ser o primeiro, seja o último. Quem quiser ser aquele que vai ser servido por todos, seja escravo. E aí o Senhor vem mostrar que no reino dele é diferente. No reino dele é diferente, o reino dele é do serviço. E ele continua, porque eu, o Filho do Homem, sendo Deus, vim ao mundo não para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de uma multidão. Então o Senhor dá essa grande lição aos discípulos. Ele vai dizer, se vós quer ser alguma coisa em mim, seja aquele que serve a todos. Então todo cristão consciente na igreja tem que entender que a nossa missão na igreja não é para ser servido. Nós não estamos ali para ser servido, para que o padre possa ali, de certa forma, nos servir, nos favorecer nisso, naquilo. Não, nós estamos ali para servir. É o contrário. Jesus nos chamou para servir, para dar a nossa vida, consumir a nossa vida no serviço do Evangelho, onde Ele mesmo disse, eis que eu vos chamo, mas também vos envio, para que vocês sejam como a ovelha no meio dos lobos, a anunciar, sem distinção de ninguém, a minha palavra. E sofrereis também as perseguições, mas tenham coragem. Se me ouviram, vão ouvir vós também. Foi isso que o Senhor disse. Então que eu e você, meu irmão, possamos entender que quando nós fomos batizados, foi nos confiada a missão do ide e evangelizai. Mas o ide na condição de servo, de escravo, para servir e não para ser servido. Lembremos também, lá no momento em que o Senhor reúne os seus discípulos no lava-pé, Ele diz, olha, vós me chama mestre e Senhor, e dizeis bem porque eu o sou. Mas se eu, sendo mestre e Senhor de vocês, me inclinei diante de vocês para lavar os pés uns dos outros, muito mais vós deveis lavar os pés uns dos outros. Com isso, o Senhor está nos dizendo que todo servo verdadeiro e autêntico dele tem que levar a palavra com humildade. Humildade. Então, a marca do Cristo é a humildade. A gente vê Jesus diante dos seus algozes, silencioso. A gente vê Jesus diante dos seus acusadores, silencioso. A gente vê Jesus diante dos soldados que vêm pegar, dizendo a Pedro, Pedro, guarda a tua espada, porque quem com ferro fere com ele é ferido. A gente vê um Jesus manso e humilde de coração, não fugindo da missão, não rejeitando a cruz. A gente vê um Jesus que no Monte das Oliveiras, no momento mais doloroso da sua vida, em que ele sentiu a dor da morte, ele disse, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Meu irmão, se você está na igreja e quer servir a Deus, não é a sua vontade que tem que prevalecer. Não é a minha vontade que tem que prevalecer, mas é a vontade de Deus. É aquilo que Jesus quer de mim e de você. E o que é que Jesus quer de mim e de você? Que nós tenhamos a humildade do Cristo e possamos servir uns aos outros com humildade, sem estar perguntando a Deus, Senhor, eu vou ser o primeiro ou eu vou ser o derradeiro? Isso não importa. Isso é do mundo, como ele mesmo disse. Isso é daqueles que buscam o poder do mundo. Aqueles que buscam servir a Deus e crescer espiritualmente não têm preocupação em questão de lugar de destaque, mas quer servir como Nossa Senhora, ela disse, eis aqui a escravo. E sabemos que o escravo não tem direito de nada. O escravo não tem direito de nada. O escravo só tem direito a uma coisa, trabalhar. Ele não tem direito. Até mesmo quando os escravos trabalhavam duro no roçado, que chegava tarde, às vezes até à noite. O seu patrão dizia, prepara aí a minha janta e prepara tudo. Quando o patrão comia tudo, que se banqueteava, que aquele escravo vinha do roçado cansado, depois de tudo era que eles tinham direito de comer. E foi isso que Nossa Senhora disse quando deu o seu fiat, o seu sim. Eis aqui a escrava do Senhor. Então, meus irmãos, que nós entendamos o que nós estamos dizendo, rezando, pregando. Se nós dizemos ser servo, o servo é servo. Ele está para servir e não questionar, não cobrar. Não dizer, Senhor, me coloca no teu trono, à tua direita ou à tua esquerda, não. Importa queremos um dia estar no céu, e isso basta. Não queremos lugar de destaque, nem aqui, nem lá no céu. Ora, se entrarmos no céu, já basta. Ora, se Deus nos conceder a graça pela sua misericórdia de um dia podermos estar no céu, depois da nossa missão encerrada nesta terra, neste mundo, para isso já é tudo.
E aqueles discípulos ainda não estavam amadurecidos espiritualmente. E aí passaram pela via cruz, pelo sofrimento, o cálice beberam. E aí foram amadurecendo e crescendo. E vendo que não era o reino qual Judas tinha a visão. Judas tinha a visão que o Cristo iria fazer uma rebelião de espada para vencer o império e assim sentar no trono e dar lugar de destaque aos seus seguidores aqui na terra. Judas entendeu errado. Jesus mesmo disse a Pilatos: meu reino não é desse mundo. E Judas pensou que o reino do Cristo era nesse mundo. Meu reino não é deste mundo. Eu sou rei para dar testemunho da verdade, mas meu reino não é deste mundo. Então entenda, meu amigo, entenda, minha amiga. Entenda, meu irmão, entenda, minha irmã, se você está servindo ao Senhor, o reino do Senhor não é neste mundo, é na vida eterna, é no céu. E basta nós querermos um dia estar no céu com o Senhor, e isso basta. E dizer ao Senhor: Senhor, dai-me a graça de ter um coração manso e humilde. Senhor, dai-me a graça de ser servo verdadeiro teu, buscando a tua vontade e não a minha vontade. Senhor, envia este miserável pecador com a tua graça, para que eu possa trabalhar na tua messe. E depois do trabalho, Senhor, que o Senhor me dê o justo salário, conforme o vosso coração destinou para mim. E aí nós devemos sempre ser servos satisfeitos e alegres no serviço na messe do Senhor. E possamos dizer sempre, diante de todas as situações: Senhor, eu quero te servir em todos os momentos. E aí, como diz o Senhor em outra passagem, falando do servo, possamos depois do nosso trabalho dizer: Senhor, o Senhor não fica nos devendo nada. Somos servos inúteis como qualquer outro servo, não fizemos nada mais, nada menos do que a nossa obrigação e a nossa missão, que é na terra anunciar Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. E como no Pai Nosso, santificado seja o vosso nome, nossa missão é santificar o nome de Deus com o nosso testemunho, com a nossa vida, com a nossa entrega e com a nossa vontade no coração de servir a Deus com toda a verdade. Que eu e você, meu irmão, possamos dizer sempre: eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade, não a minha vontade. Que peçamos ao Senhor, dono da messe, os dons, as graças, em especial a humildade, para que possamos servir com humildade, com dedicação e entrega de coração na messe do Senhor. Aqui foi mais uma reflexão do Santo Evangelho com o missionário Pedro Rondinello. Paz e bem.